voltamos nesse segundo bloco com a doutora Georgia de Oliveira, cardiologista da equipe da Cardio Prime aqui de Blumenau, e nós vamos falar sobre a saúde cardiovascular das mulheres. Doutora Georgia, é um prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma boa tarde. É um assunto muito interessante, né, doutora Georgia? A OMS recentemente saiu com um dado de que a saúde do coração das mulheres vem com uma crescente aumento no número de casos de problemas cardiovasculares, né? A que você acha que se deve isso? Então, esse aumento nas mulheres vem em decorrência dessa modernidade, né? A mulher trabalhando fora, a mulher cuidando dos filhos e a mulher cuidando da casa. Então, ela tem uma jornada tripla. Ela fica sem tempo para cuidar dela mesma, né? Para fazer uma atividade física, para ter uma dieta equilibrada. Então, ela acaba ganhando peso, ficando mais estressada. A gente vê muito agora a questão da depressão e da ansiedade, até relacionado à pandemia. Isso que eu ia te perguntar, doutora. Isso. Com a pandemia, eu acho que tudo isso se agravou muito mais, né? Isso. Então, a coisa do home office, para muitas pessoas, o retorno que a gente tem no consultório, e para mulheres principalmente, elas estão em casa tendo que trabalhar e o filho em casa também. Cuidar dos filhos e cuidar das atividades escolares online dos filhos também, múltiplas tarefas, e aí a atividade física acaba não acontecendo, né? E aí ocorre o aumento do peso, o aumento do colesterol, o aumento de diabetes. A gente observou muito a questão do diabetes agora na pandemia, as pessoas comendo mais carboidrato, mais doce. E isso agora está refletindo na piora da saúde, né? Porque as pessoas acabam, como você falou, não fazendo atividades físicas e descontrolando também na alimentação, né? Exatamente. Essa combinação é desastrosa, né, doutora? Então a gente sempre gosta de lembrar que a principal causa, né, de morte nas mulheres ainda é a doença cardiovascular, o AVC e o infarto. Então, eu estava lendo recentemente, 1/3 da morte das mulheres é decorrente de problemas cardiovasculares. É um número muito alto, né, doutora? 8 milhões de mortes por ano, né, no mundo. E aí é sempre bom reafirmar, por quê? Porque as mulheres têm mais preocupação muito com câncer de mama, né? Exatamente. Com os ginecologistas, elas esquecem que também precisam fazer o check-up. Né? Isso, então, acima dos 40 anos já é recomendado, mas principalmente na época do climatério e da menopausa. Né? Porque a mulher, quando ela começa a ter queda no estrogênio, que é o hormônio feminino, o que ocorre? Ocorre o aumento da gordura na região do abdômen, da barriga, o aumento do colesterol ruim, que é aquele que entope as artérias, e o estrogênio ele dilata as veias, é uma função dele, né? A mulher já tem as artérias mais finas do que o homem, e o coração da mulher também é um pouco menor. Então esse já seria um sinal de alerta, né? Isso, um sinal de alerta. A mulher no climatério. No climatério já é bom agendar uma avaliação com o cardiologista para fazer esse acompanhamento. Para começar a acompanhar, ver como está o colesterol, né? A questão dos exames de sangue, para ver o peso, né? O controle do... A gente percebeu nessa pandemia um descontrole do peso, muito importante. Alimentação, né? Exatamente, as pessoas muito paradas, né? Não levam mais o filho para a escola, não tem nem aquela atividade mínima diária, né? Sim, até as atividades usuais acabaram se Isso, a pessoa nem no mercado muitos não vão, né? Fazem aquela teleentrega e aí isso acaba refletindo a saúde de forma global, né? Doutora, você falou do climatério, porque há uma alteração dos hormônios e me parece que isso tem uma relação, né? Isso. Durante a gravidez a gente também tem essa alteração dos hormônios. Também seria um período de maior cautela ou não? Isso, as grávidas hoje a gente tem percebido uma quantidade maior de grávidas com pressão alta, né? Que a gente chama de pré-eclâmpsia. Então esse também é um fator de risco. Mulheres que tiveram pré-eclâmpsia na gravidez, diabetes gestacional e que tiveram parto prematuro. Isso é um fator de risco bem recente. Mulheres que tiveram um bebê antes do tempo também têm um risco maior para desenvolver doença cardiovascular no futuro. Olha só. Então é bom, eu acredito assim, que acima dos 40 anos a mulher já precisa marcar um check-up. Isso, pelo menos a cada 2 anos ter esse cuidado, até porque quanto antes você detecta o problema, eu acredito sempre que a prevenção é um caminho mais fácil do que você tratar depois uma doença grave, né? Concordo contigo, doutora Jorge. Acho que, e ainda mais na tua área de cardiologia, né, a prevenção, os exames, a tecnologia está muito avançada, então a gente consegue diagnosticar
muito tempo antes, consegue ter um controle na alimentação, a prática de exercícios e consegue retardar essas doenças cardiovasculares. Isso, né? porque o diagnóstico na mulher, o que se percebe é que às vezes a mulher não tem aquela dor no peito como o homem, devido a essa alteração, como o coração da mulher é diferente. Às vezes ela pode sentir um cansaço, uma tontura, um enjoo. E pode ser confundido com outras coisas. Exatamente, né? Retarda, né? O diagnóstico acaba sendo... Então, quando a mulher infarta, a mortalidade na mulher é 50% maior do que no homem. Olha só. Justamente pela gravidade já, né? A coisa já está muito avançada. Então, esses seriam os sintomas nas mulheres, doutora? Uma tontura, uma dor mais fraca no peito? Às vezes até uma arritmia, né? O coração acelerado ou batendo fraco. Uma ânsia de vômito, uma tontura, a falta de ar é muito comum em mulher também, um cansaço para as suas atividades do dia a dia. Que pode ser confundido com ansiedade, com depressão, né? Isso então agora é um problema nosso que a gente estava conversando da pandemia, né? Porque o emocional das pessoas alterou muito, a ansiedade, a gente tem atendido muito pessoas com insônia, com ansiedade, com depressão, e isso é outro fator de risco de doença cardiovascular, é mais um fator. Mais um fator. É mais um agravante, né? Então é muito bom ficar atento para você dizer que ansiedade ou depressão, é melhor sempre você fazer o check-up e ter certeza. Só com o exame a gente Exatamente, pode ter certeza, só com o exame né, você terá certeza que não tem nada mais grave. E para fazer o exame é necessário a presença, né, presencial, para poder esse é outro fator, né? Na nossa área a gente precisa muito do exame físico. Né? É você auscultar o coração, ver se tem um sopro, se tem um ritmo irregular, se a pressão está adequada, o peso, a gente tem que ter essa avaliação mais completa, mais global da pessoa, né? Doutora, o que as mulheres podem fazer? Claro, o check-up é super indicado, é necessário a partir dos 40 anos, né? Antes, se tiverem algum desses sintomas. Mas o que as mulheres podem fazer para prevenir, para ter uma melhor saúde do coração? Então a gente tem reforçado muito a questão da atividade física. Não abandonar. A mulher pode não ter tempo de ir para uma academia, mas 30 minutos de caminhada diária já reduz o risco. Ok. Então, até para aquelas mulheres que estão confinadas, estão em casa sobrecarregadas, eu oriento assim, acordar um pouco mais cedo, tomar o seu café e fazer uma caminhada no bairro, ao redor de casa. Ela sair do sedentarismo, isso tem um impacto muito grande. Talvez na saúde. Tenha medo de sair de casa ainda, uma esteira, pular corda. Isso aumenta muito. As pessoas comprando bicicleta ergométrica, esteira e fazendo esses exercícios funcionais, né, com esses aplicativos de celular. Hoje isso ajuda bastante, é bem legal. E a pessoa pode fazer em casa. Né? Ela tem que ter no mínimo esses 30 minutos por dia. E claro, a questão da alimentação também, né? Também, né, doutora? Evitar o fast food, né? O teleentrega, o hambúrguer, a pizza, o lanche. A gente reforça muito a coisa de fazer a comida em casa, mais né? natural possível. Mais natural, com frutas, verduras, menos sal, né? Muita água também, a questão da hidratação. E cuidar do emocional. Isso que ter esse tempo, né? A mulher precisa desse tempo, se organizar com a família, com o marido e ter um tempo para ela. Isso é muito importante também. Eu acho que isso a gente estava comentando antes da entrevista, né? De não ter essa divisão, né? Muitas pessoas estão fazendo home office, daí a agenda fica toda bagunçada. Sim. E é aquela capacidade que a gente tem que redescobrir de estabelecer limites, né, doutora? Isso. Eu acho que é uma de perceber que até onde vai o seu cansaço e pedir ajuda, né? Para o marido, os filhos também, em determinada idade já podem também colaborar e ajudar nas tarefas da casa, né? Porque com pandemia, todo mundo em casa, o trabalho, as mulheres, né, que estão em casa sabem que o trabalho multiplica, né? Muito trabalho. Então eu acho que todo mundo ajudando um pouquinho acaba ficando mais equilibrado. Tentando se organizar também, né, um pouco. Isso. E de repente fazer alguma outra atividade, descobrir um hobby, colocar atenção em outra coisa, né? Isso. A questão da leitura ou meditação, a meditação já tem estudos comprovando, né? Sim. O yoga, a meditação, atividades que relaxam,
ouvir uma música que a pessoa gosta, e ter esse momento para si, né, sem ter que estar fazendo algo. A mulher é multitarefas, ela está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E essa é uma das causas delas estarem infartando mais, Tadinha, né? Vamos ver se a gente consegue reduzir esse número, exatamente, né, exatamente. Que é preocupante, né? Sim, sim, a tendência é as mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e acumulando várias funções, né? A gente atende mulheres que estão em home office, ainda estão estudando à distância, fazendo faculdade, tendo que dar atenção para o filho e cuidando da casa. E ainda se sentem exigidas e sempre dar o melhor, né? Então esse nível de estresse, essa que é a principal causa de hoje. Claro, a gente até esqueceu de comentar, mas tem o cigarro também, né? Ah, é verdade. Eu queria te perguntar, não pode... cigarro. E uma pergunta que eu tenho pra ti: pílula anticoncepcional, ela atrapalha ou ela é neutra? Então a pílula com o cigarro é uma combinação trombogênica, desastrosa, né? Aumenta muito a formação de coágulos no sangue e o risco da mulher sofrer uma trombose, né? Porque o infarto é um tipo de trombose no coração. Então a pílula hoje já tem opções aí outras, né? Para as mulheres que estão com obesidade, que fumam, que têm diabetes, a pílula a gente não indica. A gente indica outras formas, né? Outros métodos contraceptivos. E para a mulher que está na menopausa e vai fazer reposição hormonal, hoje já tem esses hormônios mais novos que são por adesivo ou gel, onde a absorção é menor, é menos quantidade. Isso, exatamente. Não vai interferir, não vai aumentar o risco. Então, a mulher consultando o seu ginecologista de confiança, ela consegue ter mais qualidade de vida e reduzir o risco para ela. Então, a questão do cigarro, realmente, a mulher que fuma, ela tem que buscar um tratamento. Sim, para abandonar, né? Para abandonar, exatamente. Para o coração e para a saúde em geral, né, doutora? Com certeza. Então, doutora Georgia, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, né? A gente espera que a saúde das mulheres, do coração das mulheres melhore, né? E que a gente consiga realmente tirar esse tempo pra gente e conseguir dividir essas tarefas de um jeito melhor. Com certeza, é isso mesmo. E lembrando, né, que a doutora comentou da importância da prevenção, de fazer o check-up, não deixe de agendar o seu, né, doutora? É isso aí, isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.